Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas para mais um conteúdo aqui do Café com Teologia. Essa é a nossa coluna semanal em que nós estudamos, analisamos aqueles movimentos e ideias que foram pela Igreja considerados heréticos ao longo do tempo. E hoje nós vamos falar sobre uma discussão teológica que abriu caminho para o primeiro embate acadêmico. Quer saber qual foi esse pensamento? Fica até o final que nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu aproveito também para convidar você a se tornar um apoiador do nosso trabalho aqui no YouTube. Não é fácil um trabalho acadêmico, onde a maior parte do nosso conteúdo tem acesso gratuito. Se você acha isso relevante, considere a possibilidade de se tornar membro do canal. Clique ali em Seja Membro, conheça os nossos pacotes e faça parte. Você apoia o nosso trabalho e tem acesso a cursos online que estão disponíveis nos planos Café Completo e também no plano Café Master. Hoje nós vamos falar sobre uma heresia que talvez do ponto de vista técnico não possa ser considerado dessa maneira. Porque, de certa maneira, heresia é um ensinamento considerado equivocado pela instituição, evidentemente, né? É considerado equivocado pela ortodoxia que se estabelece. Então, é claro que é questionável esse conceito de heresia, mas é importante a gente analisar personagens e correntes teológicas ao longo do tempo que falaram e expuseram situações que foram rechaçadas por outros grandes teólogos da história do cristianismo. Nesse caso, é um pensamento que não surge dentro da própria igreja, dentro do próprio cristianismo. Porque eu estou falando de um pensador que provavelmente viveu no segundo século da era cristã, mas que não era cristão. Estou falando de Celso, que talvez você já tenha ouvido falar nesse nome. Quem foi o Celso? Para falar a verdade, a gente sabe muito pouco ou quase nada sobre o Celso, sobre a sua bibliografia, o ano em que ele nasceu e morreu, sobre escritos que ele tenha deixado, e eu vou explicar o porquê que isso acontece. O Celso provavelmente viveu no segundo século, provavelmente era egípcio, e é possível que ele tenha vivido em Roma a maior parte do seu tempo. Isso, por sinal, é quase certo. Ele também era um filósofo da escola platônica. E quando ele percebe no seu tempo que o cristianismo começa a se alastrar, começa a ganhar força, começa a ganhar uma base teórica importante, né? Ele começa a se preocupar também com esse fenômeno. Começa a fazer alguns alertas, começa a combater os pensamentos cristãos do seu tempo, começa a combater algumas das principais doutrinas e ensinamentos do cristianismo. Inclusive, ele escreve uma obra chamada A Verdadeira Palavra, que deve ter sido escrita no ano 170. Mas nós hoje só temos contato com esse texto e com boa parte do pensamento elaborado por Celso através de terceiros. Por quê? Na história do cristianismo, era, de certa maneira, comum que os pensadores considerados heréticos ou opositores do cristianismo, quando a ortodoxia declarava uma posição oficial de combate, de negação a esse pensamento, era natural que os textos ligados a essa pessoa fossem confiscados e queimados, destruídos.
Pois é, a igreja que durante um tempo na história foi perseguida, teve propriedades confiscadas pelo império, teve textos sagrados destruídos, num determinado momento ela fez a mesma coisa com os pagãos, com os hereges, com aqueles que eram considerados opositores do cristianismo, e isso não foi coisa apenas da antiguidade. Na Idade Medieval isso foi feito, de certa maneira, até o tempo de hoje, acontece um estímulo para que as vozes dissonantes do cristianismo sejam caladas de alguma maneira. Também há um certo estímulo para que todas aquelas pessoas que são opositores do cristianismo não sejam reconhecidos em pé de igualdade com aquelas pessoas que fazem apologética em nome dessa instituição. Então, esse é um processo que começa na antiguidade, mas que, de certa maneira, ainda tem aderência, embora de outra maneira, em nosso tempo. E os escritos de Celso se perderam ao longo do tempo. E por isso a gente sabe tão pouco ou quase nada sobre a sua história e sobre os seus escritos. O que nós sabemos é que esse escrito que ele fez, chamado A Verdadeira Palavra, do ano 170, nós sabemos desse conteúdo através do embate acadêmico, do embate intelectual que teve entre Celso e Orígenes, porque Orígenes escreve uma obra chamada Contra Celso, e essa obra é publicada apenas em 245. E a obra de Orígenes é apenas no ano 245. A igreja, nesse caso, demorou mais de 70 anos para tentar dar uma resposta a Celso. Ou seja, talvez não fazia mais tanto sentido assim quando a obra apareceu de Orígenes do que no seu tempo. Claro, Orígenes não chega a ser tão contemporâneo assim de Celso. Ele fez o melhor que pôde, mas assim a gente vai percebendo como as coisas surgem bem depois do que deveriam ter acontecido. Mesmo assim, a obra de Orígenes contra Celso é importante do ponto de vista histórico, do ponto de vista teológico, e nos ajuda muito a compreender a produção teológica da época em que Orígenes escreve essa obra, e nos ajuda a compreender também um pouco mais da obra de Celso, ainda que grande parte dessa obra tenha sido destruída. Se você quiser conhecer essa obra do Orígenes, eu vou deixar o link aqui na descrição para você clicar e adquirir, se assim for do seu interesse também. Celso era um conhecedor da Escritura, tanto da Escritura judaica, o chamado Antigo Testamento, quanto da Escritura cristã, que já circulava em seu tempo, ainda que naquele período o cânon não tenha sido oficialmente definido, o que só será feito no final do quarto século, nos concílios de Cartago, o terceiro e o quarto concílios de Cartago. É importante também a gente dizer que, embora o Celso conhecesse as Escrituras, ele não embarcava nas doutrinas que não tinham, vamos dizer assim, uma aderência à vida natural. Por exemplo, Celso negava o nascimento virginal de Jesus. O nascimento de qualquer ser humano é feito pela relação íntima entre um homem e uma mulher. Nenhum ser humano nasce de modo virginal, como a doutrina cristã ensinava sobre Jesus, e por isso Celso rejeita esse ensinamento, como rejeita o ensinamento da divindade de Cristo, e ele não rejeita a historicidade de Jesus de Nazaré e nem tampouco os seus ensinamentos, mas rejeita tudo que é, vamos dizer, sobrenatural. Rejeita a encarnação de Deus na pessoa de Jesus e afirma que Jesus aprendeu muito dos ensinamentos do Egito.
provavelmente a sua terra natal, né? E através dos ensinamentos de Jesus em relação à intelectualidade egípcia, ele baseou a sua pregação em harmonia com o que ele tinha aprendido também do chamado Antigo Testamento. Celso foi um defensor do politeísmo, um defensor da religião tradicional do Império Romano. Achava que o politeísmo, a existência de vários deuses, era o que mais fazia sentido para o seu cenário. Talvez hoje a gente ache isso estranho, porque muito tempo se passou e nós já vivemos numa sociedade, tanto brasileira quanto ocidental, em que o monoteísmo, e principalmente o monoteísmo cristão, já é tão consolidado há muito tempo, né? Já é uma tradição consolidada de modo milenar. Mas Celso conheceu um período de transição em que o politeísmo fazia muito sentido ainda naquela sociedade, no pensamento intelectual, inclusive dele, e que o cristianismo ainda está tentando se posicionar naquela sociedade. E por isso ele defende o politeísmo e critica o cristianismo na sua tendência a uma padronização doutrinária, numa padronização de enxergar a espiritualidade apenas através do viés monoteísta e assim sucessivamente. É claro que o cristianismo sempre tem vozes dissonantes, é claro que o cristianismo nunca foi, nunca é monolítico, etc., mas é claro também que com o passar do tempo, e Celso não chegou a ser contemporâneo desse processo, né? Há uma tendência da padronização das doutrinas essenciais do cristianismo, que começa a ser feito na era conciliar, a partir de Nicéia 325. Aqui no canal nós temos um curso aberto, gratuito, completo da história dos concílios, e eu vou deixar na tela final o primeiro desses vídeos para você assistir, e se você quiser pode dar continuidade nos concílios da Antiguidade, da Idade Medieval, até chegar no Concílio Vaticano II. Celso foi um intelectual que se posicionou contra o cristianismo e compreendeu posteriormente, né, os seus argumentos foram compreendidos por Orígenes, e Orígenes se posicionou de uma maneira a tentar refutar, atacar os argumentos usados por Celso, quase um século antes de quando a sua obra Contra Celso foi escrito em 245. Entretanto, a obra de Orígenes, eu repito, tem um grande valor intelectual, teológico e historiográfico também, para que a gente possa compreender esse momento marcante da história do cristianismo. Foi um debate, mas um debate feito bem posterior, um debate em que os dois não estavam presentes no mesmo tempo, na mesma época, mas nem por isso tenha perdido o valor da argumentação de Orígenes no terceiro século. E, aliás, se você quiser saber mais sobre Orígenes, pode ser um bom tema para a nossa sessão da patrística. Se é do seu interesse, escreva aqui nos comentários o nome Orígenes. Se a gente tiver uma quantidade considerável, a gente faz um vídeo falando sobre esse importante personagem da história da teologia. E se você gostou de mais um vídeo, não se esqueça de curtir, de compartilhar e aproveite, passe ali na descrição do vídeo, conheça os nossos cursos e venha ser membro do canal. Você será muito bem-vindo, muito bem-vinda também.